Olha, está acontecendo aqui no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Valença do Piauí a segunda etapa da formação continuada para conselheiros tutelares e conselheiros de direito da região do Vale do Sambito e também de outras regiões. E para falar sobre essa formação, sobre o tema e também sobre o que está sendo aplicado nesse curso de formação, vamos conversar aqui com o professor Eduardo, que é da Escola de Conselhos do Estado do Piauí, é do professor Eduardo I. É a segunda etapa e o que hoje, nessa segunda etapa, se trata, qual o tema e, enfim, o que é que está sendo ensinado para os conselheiros de todas essas regiões. Bom dia. Bom dia. Nós da Escola de Conselhos traçamos como meta para esse segundo módulo trazer algumas questões que envolvem o orçamento público no que diz respeito aos gastos que é feito com a criança ou adolescente. Também nós trouxemos aqui de forma bem maciça textos e abordagem que trata sobre as funções e contribuições do Conselho Tutelar. Quais são as funções do Conselho? O que é esse colegiado e quais são os poderes que ele precisa utilizar na defesa de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós temos aqui 2 dias de formação, onde nós vamos provocar os conselheiros a pensar sobre sua função, sobre o seu colegiado, qual é a meta, qual é o objetivo, como eles devem lutar para requisitar serviços de atendimento às crianças e os adolescentes. Porque nós sabemos que ser conselheiro é uma tarefa conflituosa e, por isso, a nossa missão enquanto Escola de Conselhos é, evidentemente, trazer conteúdos que ajudem esses conselheiros a se fortalecer para melhor atuar na condição de conselheiro tutelar e de direito. É no campo da formação que o conselheiro se faz e, claro, também vai ter os subsídios para poder continuar, né, garantindo esses direitos. Exatamente. Então, qual é a nossa meta? Trazer os conselheiros tutelares e os conselheiros de direito. Porque o Conselho Tutelar ele é um órgão requisitador e o Conselho de Direito é um órgão formulador. Então, quem formula as políticas é o Conselho de Direito. E o Conselho Tutelar ele é responsável pela requisição desse direito. Então, nada há de fazer se não tiver orçamento. Então, nós estamos aqui para trabalhar essa questão com os conselheiros, para que eles aprendam a cobrar do poder público recursos que garantam o direito da criança e do adolescente. Com relação à participação, como é que você tem observado ao longo aí de todo o estado do Piauí, ou por onde você ministrou aulas, a participação desses conselheiros, tanto dos conselheiros municipais quanto também do Conselho Tutelar? Em relação à participação, nós estamos passando por vários polos do estado do Piauí e o polo de Valença, por exemplo, é um polo muito bom, onde os conselheiros participam bastante, é um polo acolhedor, mas há de se dizer que nós temos algumas dificuldades, por exemplo, de trazer os conselheiros de direito. Nós estamos ainda com essa dificuldade, estamos fazendo uma divulgação, uma mobilização muito grande para trazer os conselheiros de direito, porque o nosso número de conselheiros de direito ainda é pequeno. Mas, quanto aos conselheiros tutelar, alguns polos têm uma participação maior e outros menor, mas o nosso trabalho ele é contínuo, no sentido de trazer esse conselheiro para essa formação, que, sem dúvida, contribui significativamente para a atuação enquanto conselheiro tutelar. Muito bem. Conversamos aqui com o professor Eduardo de Souza, da Escola de Conselhos do Estado do Piauí, só dizendo que a segunda etapa acontece hoje, dia 17, e amanhã, dia 18, aqui no Sindicato dos Trabalhadores, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Valença do Piauí. É muito importante que os conselheiros tutelares e os conselheiros de direito participem dessa formação continuada, que é a Escola de Conselho, porque é o fortalecimento para eles poder exercer o trabalho deles nos seus municípios. Porque, por muitas vezes, os conselheiros não têm essa capacitação em seus municípios. Só tem, antes do processo de escolha, que é uma capacitação para o processo de escolha, e depois que assume, não tem. E aí, assim, a Escola de Conselho veio para ajudar os conselheiros, não só os conselheiros de tutelares, como os de direito. Fico muito triste porque é poucos conselheiros de direitos que participam. E assim, eu peço aqui uma sensibilidade dos gestores de estar custeando
as despesas para os conselheiros tutelares e os conselheiros de direito a estar participando dessa capacitação, porque vai servir para o município. É o fortalecimento. E, assim, está investindo na criança e na adolescente. E dizer aqui que, como presidente da ACONTEP, eu sou presidente da ACONTEP, fui eleita em junho, no 13º Congresso Nacional de Conselheiros, em Teresina. E assim, como presidente, representando a ACONTEP, que não é só eu, tem toda a equipe, a gente vai trabalhar juntos para fortalecer cada vez mais os conselheiros tutelares e buscar melhorias, porque os conselheiros tutelares, pelo o trabalho tão importante que eles exercem em seus municípios, eles não têm um salário digno. É péssimo o salário do conselheiro tutelar. Um salário mínimo. O conselheiro tutelar trabalha 8 horas por dia e ainda tem que ficar sobre aviso. Sobre aviso. Se acontecer qualquer coisa, o conselheiro tutelar tem que estar ali. E ainda assim, falta estrutura na ICEG. E a ACONTEP está trabalhando para sensibilizar o poder público, para trazer melhorias para os conselheiros tutelares, porque eu, como conselheiro tutelar, eu sofro na pele também, eu sei das dificuldades. O meu gestor, às vezes, ele curtia nossas viagens e às vezes não. Eu participo de muitas capacitações, mas a maioria eu tiro do meu próprio bolso, do salário mínimo que eu tenho. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero buscar conhecimento para levar para o meu município, para a gente poder realmente trabalhar, garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes. E eu quero parabenizar a todos os conselheiros tutelares, quero parabenizar todos os conselheiros tutelares dessa classe, grandes defensores dos direitos da criança e da adolescente. Parabéns, guerreiros! Hoje nós estamos aqui no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde está acontecendo a formação continuada para conselheiros e ex-conselheiros tutelares do estado do Piauí, no qual compete a 2ª Regional, que é composta por 48 municípios, né? A gente vê que tem assim uma certa evasão. Por quê? Porque os conselheiros, eles têm a necessidade, eles têm a vontade de participar das suas formações continuadas, mas eles não têm. O gestor não os vê com bons olhos, alguns gestores de alguns municípios. Aqui os conselheiros que faltaram hoje, e a gente faz aquela divulgação muito bem feita, mas aquele que não participa é porque não tem um apoio total do seu gestor municipal, tá entendendo? Então a gente pede encarecidamente que os gestores municipais, as secretarias onde eles são lotadas, que alguns são lotados na assistência ou na administração, né? Mas isso também compete ao gestor maior. Esse problema, graças a Deus, eu digo em alto e bom tom, Valência do Piauí não temos esse problema. Ontem nós estivemos reunidos na capital teresinense, onde nós fomos homenageados lá na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Firmino Paulo, no qual vê a nossa classe com bons olhos, né? Teve lá uma solenidade pra gente, teve música ao vivo, sabe? Aquele acolhimento perfeito. Para esse dia 18 de novembro, que é o dia do conselheiro tutelar. Isso é alusão em comemoração ao dia 18 de novembro, né? Onde comemora-se o dia do conselheiro tutelar, né? Então, ontem nós estivemos em Teresina, hoje nós já estamos aqui na nossa sede de Valença, participando desse 2º módulo, isso com todo o apoio do nosso gestor municipal. Ele não mede esforços quando a gente coloca a convocatória, quando a gente coloca aquele ofício, tá entendendo? Já está tudo ok, está tudo bem organizado. Então, o Conselho Tutelar de Valença, ele tem todo um suporte dos órgãos municipais, da assistência, administração, de finanças, para que nós possamos nos capacitarmos e assim fazer aquele bom trabalho e fazer valer o nosso ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.